Meus amados irmãos, amadas irmãs, aqui presentes na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, em Jaraguá, você que nos acompanha pela internet, pelas ondas do rádio, Domingo do Bom Pastor, eu sou a porta. Essa porta central da igreja, ela simboliza o domingo de hoje, o Cristo Bom Pastor, a porta pela qual nós entramos para nos refazermos em Deus e na força de Deus saímos para a vivência cotidiana. Deixamos o altar da vida para o altar do Senhor, e no altar do Senhor temos forças para que, passando pela porta, o bom pastor, nós possamos lutar no altar da vida. O Cristo que vai ao céu segue à frente dos seus, e assim a cruz vem a cada cerimônia, sobretudo nas solenes, à frente, mostrando que é o Cristo bom pastor que nos guia, que vai à nossa frente. Hoje, quando o comentarista dizia, ele falava, preside essa Eucaristia, etc, etc. Como simbolismo, como representante, como sinal sacramental daquele que de fato preside, o Cristo bom pastor. E é Ele que nos convoca, e nós somos ovelhas do seu rebanho. E vocês que estão aqui na igreja, que vêm à missa a cada domingo, é porque são boas ovelhas, porque escutam a voz do pastor Jesus e vêm atrás deles, seguido por essa cruz, ou guiados por essa cruz, que é o Senhor. E escutando a sua voz, nas diversidades da vida, tentam ter paciência, e no sofrimento tentam ser agradáveis a Deus para um dia ganhar o céu. Foi o que São Pedro nos ensinou também na segunda leitura de hoje. Nesse domingo do Bom Pastor, na qualidade de pastor, devido às preocupações contemporâneas, sobretudo com as crianças nas escolas, descobri um texto essa semana enviado por uma fundação, não é nem de denominação católica, mas eu achei muito interessante, que toca diretamente formação de crianças, de jovens, de adultos, de adolescentes, etc. Se chama Fundação Mackenzie, não estou fazendo propaganda, mas é muito interessante. E ontem eu reproduzi lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, e hoje gostaria também, prestem atenção, vocês que são pais, que têm filhos, que cuidam de crianças, porque a gente às vezes critica, levanta problemática, indica tantas coisas e terceiriza a culpa. A culpa é da professora, a culpa é da gestora, a culpa é do poder executivo, é do poder, sei lá. Mas a gente esquece que na base de tudo, de toda boa educação, está a família. E aqui na igreja a gente pode atingir o coração de você que é pai, de você que é mãe. Com certeza algum desses pensamentos vai inquietar corações, vão até criticar, não concordo, mas aqui é estudo científico, não é palavra relativa, ou seja, que a gente analisa e fala soltamente. Não aprofundo porque não sou doutor nem perito no caso, mas achei muito interessante. E o texto começa assim com impacto. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, que são os nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e constante de doença mental na infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas nos mostram que 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. 1 entre cada 5 crianças tem problemas de saúde mental. Um aumento de 43% no TDAH, transtorno de atenção com déficit de atenção com hiperatividade. As professoras que sabem dizer o que é isso. E as mães também, que têm criança hiperativa em casa. Foi observado um aumento de 37% na depressão adolescente, também foi observado, e um aumento de 200% na taxa de suicídio foi observado em crianças de 10 a 14 anos, infelizmente. Mas o que está acontecendo e o que estamos fazendo de errado? Vem o questionamento.
As crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas dos conceitos básicos de uma infância saudável, tais como pais emocionalmente disponíveis. Pai não tem tempo para nada, nem a mãe, é uma correria, e só trabalha, e só conquista, pouco tempo para as crianças. Os pais não sabem o mal que causam, mas infelizmente às vezes tem necessidade. A ausência de um pai e de uma mãe, sobretudo de uma mãe, na vida de um adolescente. Depois, limites claramente definidos, deixa a criança fazer o que quer, toda e qualquer circunstância. Falta responsabilidades, falta também nutrição equilibrada e sono adequado. Movimento em geral, criança não se movimenta mais. Às vezes, para dar sossego, entre aspas, para um pai e a mãe, é entretido com joguinhos de celulares, de computadores. Pai e mãe nem sabem o que passa dentro daquela tela. E infelizmente ou felizmente, não sei, tem alguns pais que não sabem nem 10% do que uma criança e um jovem já sabe dentro de um computador. Fica difícil até monitorar. Mas especialmente movimentos ao ar livre, crianças que correm, que jogam bola, que fazem ginásticas, etc. Jogos criativos e interação social, oportunidades de jogo não estruturados e espaço até para que elas tenham tédio. Menino precisa entediar, ficar quietinho, triste num canto, ou pensando em alguma coisa para a cabeça dele entrar em raciocínio, para a razão funcionar e ele ter criatividade, porque senão ele se perde na condução de coisas que a gente nem sabe o que. Em contrastes, nos últimos anos, as crianças foram preenchidas com pais digitalmente distraídos, pais indulgentes e permissivos. O que é um pai indulgente e permissivo? Ele perdoa tudo e permite tudo, que deixam as crianças governarem o mundo sem que se estabeleça as regras no sentido de direito de obter tudo sem merecê-lo ou ser responsável por tê-lo. O que seria isso? Tem que ensinar as crianças, jovens, até adolescentes às vezes, que muitas coisas elas fazem por necessidade e não por merecimento. E quando conquistam, elogiam, aplaudam, elogiam, mas nada de dar prêmio por coisas que elas têm a obrigação de fazer. Exemplo concreto: passe na prova que você ganha o celular tal. Passe na prova que você ganha o passeio tal. Nada disso. Eles têm a obrigação de passar na prova. Eles vivem para aquilo, eles vivem aquele momento. Nada de prêmio por aquilo que é minha obrigação. Elogio, motivação, palavra de ânimo, sim, e de reconhecimento. Mas esse é o verdadeiro prêmio. Sono inadequado, dorme qualquer hora, acorda qualquer hora, não tem horário para começar a sua jornada de sono e nem de acordar. Nutrição desequilibrada, come besteira o dia inteiro e não come as coisas necessárias e essenciais nas horas certas, por falta de disciplina. Um estilo de vida sedentário, parados demais, não se movimentam. Estimulação sem fim. Acho que a coordenadora da Pastoral da Criança está lá na entrada da igreja, na acolhida. A Pastoral da Criança antigamente fazia multimistura para ajudar as crianças desnutridas. Hoje mudou o foco. Tem que ajudar no equilíbrio da alimentação das crianças. Por quê? Está uma bomba de crianças obesas e criancinhas cheias de diabetes e com taxas desequilibradas. Consequência de tudo isso. E isso tudo influencia o emocional. Armas tecnológicas, gratificação instantânea e até ausência de momentos chatos. Tem que poupar os meninos de tudo. Não pode passar por um problema, por uma dificuldade, por uma privação. Não pode escutar o não. Isso está errado. Porque se eles não aprendem isso em casa, eles vão aprender no mundo depois. E não vão aprender às vezes, vão sofrer passando por isso no mundo. E eles nos perguntam, mas o que devemos fazer pelo amor de Deus?
Se queremos que nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico, porque o básico é essencial. Essencial está ligado diretamente àquele que é a essência, e a essência de tudo é o Deus Criador. Ainda é possível, muitas famílias veem melhorias imediatas após semanas de implementar as seguintes recomendações. Aí começam as recomendações. Defina limites e lembre-se de que você é o capitão do navio, não é a criança que manda em casa. Seus filhos se sentirão seguros, sabendo que você está no controle do leme. Eu não posso ser duro, mas saibam que é dureza, não é espancamento, não é xingatório, não é palavra de ódio em qualquer momento. Às vezes a mulher está com raiva do marido, o menino faz alguma coisa errada, xinga o menino tudo, motivado por uma ira que não tem nada a ver. O marido da mesma forma, tem os seus problemas no trabalho, na convivência do dia a dia, o menino faz alguma coisa errada, xinga, às vezes até espanca sem ter nada a ver. Não é isso que se fala. Aqui fala de autoridade. Autoridade, diríamos assim, com mansidão. Não custa nada dizer um não e explicar. Mas eu quero, mas hoje não. Hoje não. Pode chorar, pode espernear. Hoje não. Porque se vocês não dizem não, repito, o mundo vai dizer não, ou eles vão forçar o mundo a dizer sim, o mundo não vai dizer sim, e vai ficar cada vez mais difícil. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Eu quero isso, meu filho, mas você precisa disso? Você tem necessidade disso? Tem até hierarquia, tem precisão e tem necessidade. Porque na resiliência nós somos formados ao dizer não e ao aceitar as coisas. Dê o que precisam, não o que simplesmente querem. Receber tudo nas mãos na hora que quer. Isso não ajuda o seu filho, só estraga. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. O que é comida lixo? Acho que vocês sabem mais do que eu, que os filhos andam comendo. Nós tínhamos um sacerdote já ordenado, já é fruto da Nutella, né? A gente fala a civilização da Nutella. Na hora da refeição, o cozinheiro equilibrava tudo. Então ele sabia viver em paz, mas nunca emagrecia, era cheio de problemas. Mas o lixo do quarto era cheio de papelzinhos descartáveis, de bombons, de bolachas recheadas, esses negócios que nós falávamos skinny antigamente. Eu não sei mais o que se usam hoje. Não tenham medo de dizer não aos seus filhos, se o que eles querem não é o que eles precisam. Isso eles enfatizam. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre, não enfiado dentro de um quarto, cada um ou numa sala, cada um com um celular na mão, fazendo atividades como um ciclismo, vai andar de bicicleta com seus filhos, faz uma caminhada com seus filhos, vai pescar com seus filhos. A observação das aves, dos insetos, da natureza, a vida rural com os seus filhos faz muito bem. Deixa o menino entrar no barro, mergulhar naquela água que está suja. Deixa o menino pôr os pés no chão. Deixa o menino se machucar, não morrer com machucado, e não machucados extravagantes. Eu tenho um sobrinho que já quebrou o braço 4 vezes no mesmo lugar, coitado, mas ali é demais. Mas na liberdade, deixa correr, deixa ir, deixa vir. O anjo da guarda deles tem o que fazer. Acho que até os anjos estão engordando agora, porque os pais não deixam o menino fazer nada, arriscar mais. E o menino não arrisca mais em nada. Vamos criando um monte de pamonha. Desculpa o palavrio, gente, mas é infelizmente a situação. Desfrute de um jantar familiar, do seu jeito simples. Se ela na roça, a comida está lá no rabo do fogão ou na taipa do fogão, enche os seus pratos, sentam-se em volta um do outro com o prato na mão, conversa. Se é mais sofisticado, em volta da mesa, ou se é na sala, desliga a televisão, desliga os aparelhos celulares. Nada disso na hora da refeição. Nada de smartphones ou qualquer outra tecnologia que vem distraí-los nesse momento de convívio, de interação social familiar. Divirta-se com jogos
jogos de tabuleiros, jogos com a família, dama, brincadeiras com os seus filhos. E se as crianças não são muito jovens para os jogos concretos, montar um quebra-cabeça, mas menino é entediado, não consegue isso não. Mas é aí que está o problema. Vamos distrair logo com uma coisa que já é pronta, eles nunca vão ter criatividade, porque o celular dá tudo pronto. Ontem eu dava esse exemplo para o povo, que eu vi lá na rede social, que a gente acompanha também, uma criancinha talvez dos 9 anos, não vou reproduzir literalmente, mas eu achei até engraçado. A mamãe disse, vai fazer a sua tarefa, e foi cuidar dos seus afazeres. Era tarefa de matemática, e o menino olha lá, 3 vezes 4. Alexia, quanto é 3 vezes 4? E a Alexia respondeu do mesmo jeito, 12. E ele foi lá e anotou. Depois ele olhou, 6 vezes 7. Alexia, quanto é 6 vezes 7? A Alexia respondeu, 42. Ele foi lá e respondeu. E assim foi. Depois, mamãe, terminei. E ela voltou, mas tão rápido. E ele, obrigada, Alex. Ela, de nada, estou à disposição. A mãe já pegou na hora, mas a inteligência artificial é muito interessante por alguns aspectos quando sabemos usar. Mas se priva a criança de desenvolver a sua capacidade, não está ajudando. Nós tínhamos que decorar a tabuada, não sei se aqui muitos de vocês passaram por isso, mas tinha aquela cardenetinha fininha, depois o nosso lápis vinha com a tabuada nele, e se não decorasse aquilo, e não era de carreira não, era salteado, porque senão era só múltiplos, a gente fazia o quê? Mas se a professora tomasse a tabuada e não conseguisse, levávamos em casa e levávamos também em casa. Uma vez eu fui advertido na escola e cheguei chorando porque eu fui advertido. E a minha mãe ligou para a professora, por que a senhora advertiu o menino, o que aconteceu? E a professora explicou, porque ele fez isso, isso, isso. Ah, foi isso? Bobeira eu ter contado para ela, eu entrei numa sova, que Deus me livre. Foi pior, a mãe não deu razão para mim. Ela ficou do lado da professora, porque a professora queria o bem para mim. E ela desejava o bem, pelo menos era assim o magistério, a gente não envolve tanto, mas eu creio que a maior parte dos professores querem o bem, são vocacionados, têm a sua profissão por necessidade, mas tem também por vocação, senão não suportaria, e querem o bem. Mas se tem exagero, é claro, sai do equilíbrio, não está nas mãos de Deus. Mas não tenham medo de exigir. Envolva seus filhos em trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade. Comecei a lavar banheiro com 6 anos de idade, a picar verdura para a mãe, a buscar cebolinha lá na lata, ou a buscar o pão rapidinho, ou pedir açúcar emprestado para a vizinha. Tudo isso era muito interessante. Eu acho que é por isso que eu sou tão pidão hoje, que a mãe mandava nós pedir o vizinho, vai buscar um açúcar emprestado, vai pedir um pó de café emprestado. Uma vez meu pai mandou buscar as folhinhas de cebola na vizinha, e era todos os domingos. E um dia ela arrancou uma toceira de cebola grande e me deu, eu levei feliz, olha pai, a dona fulana hoje foi tão generosa, mandou uma toceira de cebola. E o pai, deixa ela me paga. Eu falei, o que foi? Ela está mandando nós plantar cebola para não pedir ela mais. Que ela mandou a muda. Mas é interessante, essas coisas a gente vai assimilando, né? Implemente uma rotina de sono, eles vão acostumar. Mas o problema é que tem muitos adultos também que estão perdidos com o celular na mão e se envolvem também. Para garantir que seu filho durma o suficiente, os horários serão ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Dá liberdade para eles agirem e cobrem resultados, porque isso gera responsabilidade. Não os protejam excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Eles precisam ser frustrados, eles precisam errar para lidar com isso. A nossa vida não vai ser só acerto. Depois, errar os ajudará a desenvolver a resiliência e aprender a superar os desafios da vida.
A pedagogia maior que existe hoje, que ainda prevalece, é a pedagogia de academia. Quando eu comecei a treinar por questão de saúde, eu sou goiano nato. O que é próprio do goiano nato? Fazer tudo depressa para ficar mais tempo à toa. A maioria do goiano é assim, faz tudo rápido para ficar mais tempo à toa. Só que na academia não serve, você te passa um exercício, você faz rapidinho para descansar, opa, já foi? Vem para o outro. Você fez aquele rapidinho, opa, vem para o outro. Aí você pensa que o próximo vai te aliviar, não, ele vai piorar. E quanto mais força você tem, mais peso ele expõe. Quanto mais força você tem, mais peso ele expõe. Quanto mais força você tem, mais peso ele expõe. Resiliência é isso. Aos pouquinhos eu vou me exercitando para carregar uma carga, às vezes até além da força que eu tenho agora. Mas se eu vou me exercitando, um dia eu vou levantar um peso extravagantíssimo, porque na minha resiliência, na minha aceitação, eu fui me exercitando e fui crescendo. As crianças do mesmo jeito. É aquela velha história, quando o menino não pega uma balinha que não é dele, corrija, porque senão ele exercita-se para o mal. Se o menino pega uma moedinha, não é dele, não deixe, ensina, ela não é sua, ela não te pertence, mas estava na mesa, mas não é sua, porque senão ela se exercita para o mal, mais cedo ou mais tarde começa a pegar coisas maiores, e no futuro, como fica? Isso é o que está nos falando aqui. Não carregue a mochila dos seus filhos, não leve para eles a tarefa que esqueceram, não descasque as bananas, não descasque a laranja para o menino. É claro que você já sabe a idade que ele pode começar a descascar. Se eles podem fazer isso por conta própria, em vez de dar o peixe, dar a vara para pescar, o velho ditado, ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Não receberam a gratificação ainda justa? Mas vai chegar, meu filho, tem paciência, não se desespere. Forneça oportunidades para o tédio, já falamos isso, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade é despertada na criança. Não se sinta responsável por sempre manter as crianças entretidas, elas precisam entediar-se no cantinho delas, às vezes, isso não é doença, faz parte do processo pedagogo. Não use a tecnologia como uma cura para o tédio, e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Não, pega logo o celular, vai. Engraçado que isso mudou até na vida religiosa. A gente chegava num mosteiro, em um seminário, ou na casa de um bispo, ia esperar para atender a gente que é religioso também. Eles falavam assim: olha, ali está a capela e ali está a biblioteca. Você pode esperar para não perder tempo, porque na vida religiosa tem isso, não percam tempo. O tempo é precioso diante de Deus. Então você pode ir para a capela rezar, ou você pode ir ali para a biblioteca pesquisar alguma coisa. Hoje a gente chega e fala assim: a senha do Wi-Fi é tal, pronto. Interessante, né? Como estamos todos envolvidos, mas temos que aprender a usar a coisa. Use a tecnologia com responsabilidade. Evite usar a tecnologia durante as refeições. Faça um propósito na sua casa: durante o almoço e a janta, não teremos celular nas mãos. Ninguém. Ah, mas eu preciso por causa do meu trabalho. Seu trabalho, você trabalhou das 8 às 11, das 11 às 12, é para seus filhos. É essa horinha que está faltando na vida deles. E a parte da noite é para os seus filhos. Não misture as coisas, distingam bem as coisas, porque tudo isso faz falta para eles. Use esses momentos como oportunidade para socializar e treinar o cérebro para como funcionar quando estiverem no modo tédio, que já foi tão falado. Ajude-os a criar, por exemplo, uma garrafa de tédio com ideias de atividades para quando estiverem entediados. Começou a ficar entediados ou triste, a gente fala tristezinho num canto, eles vão ter criatividade. Estejam emocionalmente disponíveis para se conectar com as crianças e ensinar-lhes a autorregulação e habilidade socioemocional. Depois, continua no pensamento: desligue os telefones à noite quando as crianças têm que ir para a cama para evitar a distração digital.
Torne-se um regulador ou um treinador. Hoje eles usam a palavra coach emocional dos seus filhos. Não é outra pessoa que vai ser o motivador da vida dele positivamente. Ensine a conhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e momentos de raiva. Meu filho, é assim mesmo. Analise se a pessoa que não tirou seu pai não está certa. Não dá razão para alguém que provoca o seu filho, a não ser que seja um ato de injustiça. Temos que ter sabedoria também. Ensine-os a dizer olá, bom dia, boa tarde, muito obrigado. As palavras-chave da educação básica que nós aprendemos no lar. A compartilhar, a repartir as coisas, sem se esgotar de nada. A agradecer e reconhecer o erro e pedir desculpas sem serem forçadas para isso. E sejam um modelo de todos esses valores. Aí é o problema para nós, temos que ser modelos, sermos modelos. Conecte-se emocionalmente, sorria, abrace, beije o seu filho, brinca com eles, leia com eles, se for preciso dance com eles, pule com eles, brinque ou até rasteje-se no chão, rolando no chão, conforme a idade deles, brincando com eles. Isso é muito positivo. O maior legado que vocês podem deixar para o mundo não é o dinheiro ou os bens materiais que você deixará para os seus filhos, mas o tipo de filho que você deixará para o mundo. Se você não cria o seu filho na resiliência, nesses valores, não adianta você morrer de trabalhar igual você vive para deixar herança. Ele não vai saber cuidar mesmo? Logo, ele vai acabar com tudo e vai viver na miséria. Então, dê essa riqueza aqui e some a outros valores, a outras riquezas, para viver em paz. Essa é a necessidade. E um outro ponto também que nós precisamos jamais esquecer: educação. Eu acho que precisaria mudar até essa palavra, quando se fala educação no município. Educação do município está dentro de casa, não é na mão de professor e na escola não. Na escola você recebe formação técnica, especialização em matérias. Educação, educere, é trazer para fora o essencial que tem na pessoa, e é o que está falando aqui. E educação a gente aprende em casa. O bom dia, o boa tarde, como se portar é o pai, é a mãe que ensina, não é professora. Uma catequista uma vez em outra paróquia que trabalhei, e outro dia um bispo deu até aconteceu comigo e ele deu esse exemplo muito parecido. O catequista chegou e disse com a mãe, e a mãe: padre, esse menino aqui vai fazer a primeira comunhão. Ficou na catequese 2 anos, não aprendeu a rezar nem a salve rainha. Aí eu perguntei para ela, mas ela estava querendo pôr culpa na catequista. E eu perguntei para ela: quantos anos tem a criança? Ela disse: 9 anos. Minha filha, se em 7 anos ele não aprendeu a rezar com você, ele nunca vai aprender a rezar em 2 anos com uma catequista, porque reza básica, oração, a gente aprende no colo da mãe, é no colo do pai, não é professora de catequese não. A gente vai no catecismo para aprender doutrina. Rezar a gente aprende em casa. Meus amados irmãos, amadas irmãs, talvez isso causou inquietação. Com certeza no meio de vocês, muitos não concordaram. Mas, já disse, isso aqui é fruto de um estudo científico de apresentação de pessoas entendidas. Eu não sou tão entendido na área, nem trabalho na chamada educação. Mas achei muito interessante, achei bom reproduzir. Eu já coloquei à disposição o videozinho, do qual nós compilamos isso aqui, em alguns grupos da paróquia. Podem utilizar, podem explorar. Por quê? Eu acredito que fará bem. Nossa geração foi criada desse jeito aqui, talvez até um pouco mais fechado, mas não nos fez falta determinadas coisas que hoje são poupadas. Que Deus nos dê sabedoria, que o Cristo bom pastor nos guie. Mas antes de tudo, rezem para o anjo da guarda dos vossos filhos e peçam ao Divino Espírito Santo muita luz e muita sabedoria.